Salmos 91 e o primeiro mandamento. A Bíblia manda comparar texto com texto, mandamento com mandamento, regra com regra. E nós vamos obedecer o que a Bíblia manda. Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Nós vamos comparar o primeiro mandamento que diz da santa lei de Deus, que diz, não terás outros deuses diante de mim. E vamos também comparar com o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então a Bíblia fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, se fosse três deuses, como se Deus fosse dividido em três, ou se fosse um Deus trino, ou Deus triuno, teria que estar escrito no Salmo 91, 1. Aquele que habita no esconderijo dos Altíssimos, à sombra dos Onipotentes, descansará. Mas não diz isso, diz aquele que habita no esconderijo no singular, Altíssimo, a sombra do Onipotente, não é na sombra dos Onipotentes. Então nós vemos aí que o primeiro mandamento, com o Salmo 91, eles estão perfeitamente, porque lá fala de um só Deus, o mim é um único Deus, e no Salmo 91 também fala de um único Deus. Se o salmista fosse um trinitariano, fosse um politeísta, ele teria dito, aquele que habita nos esconderijos dos Altíssimos. Lá no verso 2 diz assim, diz o Senhor, meu refúgio, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Davi não disse, os deuses meus, em quem confio, mas ele diz, o meu baluarte, Deus meu, como Deus sendo único. Não é os deuses meu, mas é o Deus meu. Então a gente vê que o primeiro mandamento ensina a adorar um único Deus, e o que o salmista ensina lá no Salmo 91 fala também de um único Deus. É bom a gente comparar texto com texto para que a gente entenda as Escrituras Sagradas. Se nós pegar texto isolado fora do contexto, a gente nunca vai entender. Nos dias de hoje, quem andar nas veredas, nós temos de andar nas veredas antigas. Quais as veredas antigas? É aqui andaram os nossos pais na fé, os heróis da fé. Eles andaram nas veredas antigas. E assim diz o Senhor, ponde-os às margens do caminho, e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para vossas almas, para vossa alma, mas eles dizem, não andaremos. O conselho de Deus é, ponde às margens do caminho e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por eles. Andai por esses caminhos, e acharei descanso para vossas almas, mas eles dizem, não andaremos, não queremos caminho, nós queremos nossos caminhos. E qual é o caminho do salmista Davi? Ele acreditava em mais de um Deus? Não. O caminho dele é o mesmo caminho do primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Eles nunca expressaram essa fé numa trindade.
Eles nunca deram margem para nenhum de nós crer que existe mais de um único Deus. As pessoas que creem em mais de um único Deus é porque não crê na Bíblia. Porque a Bíblia ensina que existe um único Deus, o Pai. Davi era monoteísta. Ele tinha apenas um Deus. Ele não era politeísta. Hoje temos de perguntar pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Bom caminho é o caminho que andaram os heróis da fé. Andaram Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José no Egito, Elias, Eliseu, todos os profetas, Davi. Esses são o caminho que nós devemos trilhar hoje. Não procurar esses caminhos do mundo de hoje. Caminho que não encontra na Bíblia. Esses caminhos de hoje aí são caminhos que não estão na Bíblia. Davi, a orar ao Senhor, ele disse assim: portanto, grandíssimos é, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvidos. Então Davi diz, portanto, grandíssimos é, ó Senhor Deus. Imagine se Davi fosse um politeísta. Ele ia orar assim, grandíssimo és, ó senhores deuses, porque não há outros semelhantes a vocês, e não há outro Deus além de vocês, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Mas não foi assim. Ele disse assim, portanto, grandíssimo é, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós temos ouvido. Oração a um único Deus, o Pai. Ele não era politeísta, ele não acreditava em 3 deuses, ele não acreditava em um Deus trino, ou um Deus triuno. Ele não acreditava num Deus dividido. Ele acreditava que Deus é uma pessoa. Essa pessoa é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único Criador do céu e da terra, do mar e das fontes das águas. Ele que fez todas as coisas. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.